1 Reis 19:8. Diz assim a santa palavra do Senhor: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Esse texto fala do profeta Elias. Ontem, lá em Vitória, nós falamos sobre o sucessor de Elias, chamado Eliseu, aquele que lhe pediu unção dobrada, e quando o fez esse pedido, ouviu dos lábios de Elias: dura coisa pedistes, pois quanto maior o poder, maior responsabilidade. Elias, um profeta poderoso, como sinalizei ontem, ele é o representante dos profetas no Antigo Testamento. É ele quem aparece no Monte da Transfiguração, representando os profetas, enquanto Moisés representava a lei e Cristo a própria nova aliança. Agonizando na cruz, alguns diziam que Jesus estava clamando por Elias. Em Mateus 16, a partir do verso 13, alguns dizem vigorar o homem, encher o homem de vigor e fazer com que ele caminhe 40 dias e 40 noites sem se cansar. Que comida é essa? Para responder que comida é essa, nós precisamos. Capítulo 11, verso 15 diz: toda espécie de corvo. Quando a lei sacrificial quer estabelecer as aves que são impuras para sacrifício a Deus, está lá o corvo. Levíticos 11:15. Deus não aceita sacrifício de corvo. Corvo é ave imunda. Gênesis capítulo 8, versículo 7. Quando o dilúvio está se encerrando, antes de enviar uma pomba para fora da arca, Noé envia um corvo. Por uma razão muito simples, Gênesis 8:7 nos faz observar isso, que o corvo ia e voltava. Quando o corvo parou de voltar, Noé entendeu que as águas tinham baixado, mas ainda não tinha acabado. As águas baixaram a ponto da carniça começar a boiar, da ossada começar a boiar, do dejeto começar a boiar. E para o corvo, ossada serve. Para o corvo, carniça serve. Corvo se alimenta de podridão. Em várias religiões do mundo, o corvo é tido como uma ave de agouro ruim, um símbolo da maldade. A primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias é a partir de um corvo. Como é que pode Deus alimentar o seu profeta a partir de um corvo? A partir de uma ave imunda, de uma ave sacrificialmente impura, de uma ave que se alimenta de dejetos? Como é que pode? Deus está dando um recado simples para o Elias: Elias, até os corvos obedecem às minhas ordens. Quando eu mando, até o mal se submete. Quando eu mando, até os corvos se submetem. Quando eu mando, até a podridão se submete. Quando eu mando, até os corvos obedecem às minhas ordens. Muitas vezes na vida, Deus nos alimenta através de corvos. Situações desagradáveis, perseguições, a podridão humana tentando atingir a nossa vida, e nós ficamos desesperados, porque não entendemos que Deus também alimenta os seus filhos através de corvos. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão: quiseram puxar o meu tapete. Já ouviram essa expressão? É comum? Comum. Eu estava fazendo uma conta matemática. É mais ou menos o seguinte: uma passada minha tem 1 metro. Se eu estou aqui e quero chegar no meu destino, andando eu vou de metro em metro. Mas se eu estiver em cima de um tapete e alguém puxar o meu tapete, vai acontecer 2 coisas. Primeiro, eu vou cair, e eu tenho 1,80 m. E além de cair, eu vou ter o impulso de quem puxou o meu tapete. Se eu estou andando em condições normais,
Para chegar no meu destino, eu vou de 1 metro em 1 metro. Se alguém puxa o meu tapete, eu avanço um impulso e eu avanço 1,80 m desde que eu levante rápido. Significa dizer que, às vezes querem puxar o nosso tapete, mas estão nos fazendo chegar mais rápido no nosso destino. Às vezes querem puxar o nosso tapete, mas estão nos fazendo chegar mais rápido no nosso destino. Mas para essa minha matemática valer, precisa aprender a levantar rápido. Faz sentido ou não? Se puxar o meu tapete, ao invés de avançar 1 metro, eu avancei 1,80 m, mais um impulso. Mas para essa conta valer, eu preciso levantar rápido. Quem puxa o nosso tapete pode nos fazer cair, mas Deus nos faz levantar rápido. Deus também alimenta os seus filhos através dos corvos. É José, quando termina o livro de Gênesis diante dos seus irmãos, ele diz: não tenham medo, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Você sabe que o mal não respeita limite. O mal não respeita limite ético. O mal não respeita limite de justiça. O mal não respeita limite geográfico, ele está em todo canto. O mal não respeita limite de idade. E tudo aquilo que não respeita limites tende ao absoluto, toma conta de tudo. E se o mal não respeita limite nenhum, e quem não respeita limite nenhum acaba tomando conta de tudo, por que o mal não tomou conta de tudo? Por que não é todo mundo mal? Como é que os ateus explicam essa? Porque é um raciocínio lógico. Quem não respeita limite é absoluto. Se o mal não respeita limite, todo mundo concorda, do crente ao ateu, por que o mal não tomou conta de tudo, se ele não respeita limites? É porque o mal pode não respeitar limite moral, ético ou de justiça, mas tem um limite que o mal não passe ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Desse limite o mal não passa. Deus também alimenta os seus filhos a partir dos corvos. Talvez nessa noite tenha alguém aqui sendo alimentado por corvos. Não deve ser a melhor sensação o pão e a carne chegar com a pata de um bicho que pousa até em carniça. Mas tem momentos da nossa vida que Deus usa corvos para nos alimentar. E os corvos que pensam que estão nos destruindo, estão nos fazendo crescer e apontar para o destino que Deus nos deu. Glórias a Deus que nos alimenta por meio de corvos. Eu fico imaginando se fosse Pedro. Eu não vou comer não, Senhor. Corvo é sacrificialmente impuro, está lá em Levíticos 11:15, Senhor. Elias se alimenta, porque Elias está aprendendo que até nos corvos Deus manda. Segunda vez que Deus alimenta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24. Chegou uma noite que o corvo parou de vir. E Elias ouviu a voz de Deus dizendo: dispõe-te, vai para Sarepta. Sarepta significa fornalha de fundição. E ali eu darei ordem a uma viúva para que te dê de comer. Levantou-se Elias e foi para Sarepta. Eu fico imaginando Elias. Agora acabou o tempo do corvo. Deus está me mandando para a casa de uma viúva. Eu vou comer a beça, a melhor comida que tiver. Quando chega, diz o texto, que Elias observa a viúva de longe apanhando lenha. Detalhe, ela não tinha nada em casa, mas estava apanhando lenha. Tem gente que está parando de apanhar lenha porque a despensa está esvaziando. Mas Deus abençoa quem não para de correr atrás.
Agora o Elias olha para aquela viúva e diz: eu quero comer. Ela diz: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada aqui, eu só tenho um pouquinho para mim e para o meu filho, comeremos e morreremos. A segunda vez que Deus alimenta Elias é a partir de uma viúva que não tem nem para ela. É a partir da escassez, é a partir do pouco. Quase 3 milênios depois, a Bíblia Sagrada registra que Jesus passa pela região de Sarepta. O Novo Testamento não diz Sarepta, mas o Antigo diz que Sarepta fica nas regiões de Sidom, de Tiro e Sidom. Em Marcos capítulo 7, em Mateus capítulo 15, Jesus vai a Tiro e Sidom, num dia de folga. E quando ele chega em Tiro e Sidom, ele se depara com uma mulher que tem uma filha possessa, uma mulher cananeia, cirofenícia. E ela pede o favor de Jesus, e Jesus, de uma forma simpática, responde: não é lícito tirar comida da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher responde: mas Senhor, os cachorrinhos se alimentam até mesmo das migalhas que caem da mesa. Marcos 7, 28. Sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas. 3 milênios depois, está Elias na mesma região, diante das migalhas de uma viúva. Na Bíblia tudo se encaixa. 3 milênios antes, migalha. 3 milênios depois, migalha. E eu fico imaginando Elias: meu Deus, eu achei que agora eu ia ser alimentado. E Deus agora começa a provar para o Elias que ele não apenas alimenta a partir do corvo, mas ele também alimenta a partir da escassez, ele também alimenta a partir do pouco. Elias, de uma forma extraordinária e milagrosa, provê uma multiplicação generosa do alimento daquela mulher. E ele come, e a mulher come. E essa multiplicação é generosa, porque a generosidade é algo que o Espírito Santo brota na vida do crente. Crente é generoso. Crente não retém, crente distribui. Pastor Hélio retornou de Israel, e lá tem algo muito interessante, porque o Rio Jordão nasce no topo do Monte Hermon, e ele abastece na planície da Galileia o famoso Mar da Galileia, que na verdade é um lago, Lago de Tiberíades. E quando o Mar da Galileia recebe as águas do Rio Jordão, ele repassa para o deserto da Judéia. Percebam que o Mar da Galileia recebe e repassa. E ele foi palco de grandes milagres, pescas prodigiosas, pescas maravilhosas, Jesus andando sobre as águas, Jesus acalmando a tempestade. Quando essas águas repartidas chegam no deserto da Judéia, abastecem um outro mar, e esse outro mar, quando recebe a água, não reparte com ninguém. Sabe qual é o nome do mar? Mar Morto. A criação está nos ensinando que quem recebe e reparte, vive milagre. Quem recebe e retém, morre. Quem recebe e retém, morre. Morre. Quem recebe e reparte, vive milagres. Agora o Elias, de forma generosa da parte do Senhor, promove uma multiplicação na despensa daquela mulher. O que nos ensina que quando Deus manda, apesar da escassez, quando Deus manda, Ele disse: essa mulher vai te alimentar. A mulher pode não ter nada, a mulher pode ser faminta, a mulher pode estar na mendicância, a mulher pode estar sem nada. Se Deus falou que vai prover, Ele vai prover. Não existe outra opção. Agora Ele multiplica generosamente aquela comida. E quando ele está alimentado, a mulher grita de longe: meu filho morreu. As pessoas morrem todos os dias. Agora, morrer durante a visita do pastor é um problema.
Vou lá visitar uma família e o filho podia morrer em qualquer hora. Morreu que eu estava na casa. Agora a mulher começa a culpar o Elias. O senhor veio aqui para mostrar a nossa indignidade? O senhor veio aqui para matar meu filho? E o Elias clama ao Senhor e ressuscita o filho daquela viúva. E quando Elias ressuscita o filho daquela viúva, ela diz no verso 24: agora eu sei que tu és um homem de Deus, e a palavra que sai da sua boca é verdade. Esse homem multiplicou a comida, e esse homem ressuscitou o filho dela. A segunda vez que Deus alimenta Elias é a partir da escassez, é a partir da viúva. Talvez tenha gente com escassez aqui. Eu quero lhes afirmar que Deus, a partir da escassez, faz multiplicação. Acaba o capítulo 17, inicia o capítulo 18. O melhor capítulo da vida do Elias. 3 grandes coisas ele faz no capítulo 18. Primeiro, ele derrota sozinho os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo que comiam à mesa de Jezabel. Segundo, ele faz fogo descer do céu. Terceiro, há anos não havia sinal de chuva. Ele ora para chover, o céu está limpo e de repente aparece uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem e começa a chover. Capítulo 18, na minha humilde opinião, é o que credencia Elias como sinônimo de poder. No intervalo da sua vida, ele experimenta o poder de Deus de forma gloriosa, derrotando um exército, fazendo fogo cair do céu e fazendo chover. Elias agora está no ápice da sua carreira, no ápice do seu poder. E acaba o capítulo 18. E o capítulo 19 diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como passar a fio da espada os profetas do poste ídolo. E ela envia um mensageiro a Elias a dizer: eu vou te matar. Eu não sei você, mas se eu tenho um currículo igual ao de Elias, eu não tenho medo de ameaça não. Você já imaginou? Você tem um currículo igual ao de Elias, você vai ter medo da ameaça? Jezabel não foi nem pessoalmente, mandou um mensageiro. Você não vai ter medo. Verso 4 diz que Elias entra numa grande depressão. Basta, Senhor, não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Sabe o que Elias está nos ensinando? Que muitas vezes Deus nos dá vitórias extraordinárias, mas sempre que estamos diante de um desafio, muitas vezes nós tememos e nos esquecemos da quantidade de vitória que Ele nos deu. Elias tem um monte de vitória com Deus, tem um monte de experiência com Deus. Agora ele recebe uma ameaçazinha, vindo de um mensageirozinho, que a mulher de um rei, não foi nem um rei. Ele entra numa depressão profunda, ele quer morrer. Ele quer a morte. Isso nos ensina uma coisa sobre as doenças emocionais. Tem algum psicólogo aqui? As doenças emocionais, elas são uma realidade até na vida dos crentes. E toda doença emocional precisa ser tratada de 2 formas. A primeira, sempre a espiritual. Sempre. A segunda, tratada como uma doença. Quando Elias entra numa depressão profunda, entra numa caverna, quando ele deseja a morte, ímpeto de morte, um grande profeta de Deus derrubado num poço de angústia e de depressão. Eu não posso dizer que angústia é coisa para quem não tem Deus. Alguém aqui tem mais Deus do que Elias teve? Eu não posso dizer que a angústia é falta de fé. Alguém aqui tem mais fé do que Elias? Pode se levantar. Eu não posso dizer que a angústia é falta de temor.
Alguém aqui teme a Deus mais do que Elias temeu? A angústia é um estado da alma. Quase uma centena de salmos trata da angústia da alma. Porque o crente às vezes se abate. Às vezes a gente cansa de tanto murro que toma. Às vezes a gente cansa de tanta maledicência, de tanta obra carnal como a nossa vida. Nós não somos de ferro, nós viemos do pó. Ele está caído, angustiado, deprimido, depressivo. E agora Deus o alimenta pela terceira e última vez. A primeira foi através de a segunda através de uma. O corvo simboliza o mal, a viúva simboliza a escassez. A terceira e última vez que Deus alimenta o Elias é a partir de um anjo. Diz o texto que aparece um anjo e sob as pedras faz aparecer um pão cozido sobre as brasas. A terceira vez que Deus alimenta Elias é a partir de um anjo. A primeira vez a comida veio de um corvo, símbolo do mal. A segunda de uma viúva a partir da escassez. A terceira, de onde veio o pão? De onde veio o pão? Será que um anjo passou numa padaria? De onde veio o pão? O pão veio do céu. Quer andar 40 dias e 40 noites sem se cansar? Alimente-se do pão do céu. Alimente-se do pão do céu. Quem não se alimenta do pão do céu, vive caído, prostrado, deprimido, angustiado. O crente não entrega os pontos. E Deus sempre traz de volta o brilho nos olhos do crente. Crente está sempre com a palavra de bênção na boca. Não existe crente pessimista. Está ouvindo? Não existe crente pessimista. Conta-se que o sujeito foi cortar cabelo num barbeiro e o barbeiro era muito pessimista. E disse assim o cliente: capricha porque eu estou indo para a Inglaterra ver a rainha. Na época ela estava viva. Aí o barbeiro diz na hora: ninguém que vai na Inglaterra vê a rainha. Conhece gente assim que joga balde de água fria nos seus sonhos? Aí o barbeiro perguntou: o senhor vai com que companhia? Ele falou assim: eu vou com uma companhia chamada Delta. Ele respondeu: são os aviões que mais caem. O senhor vai ficar em que hotel? Perguntou o barbeiro. O cliente respondeu: eu vou ficar num Bristol, lá em Westminster. Ele disse: olha, eu estava olhando na internet, esse é o hotel que tem até pulga no travesseiro. Vai não, querido, vai dar tudo errado, disse o barbeiro, vai dar tudo errado. Pessimista, todo pessimista é um pouco invejoso. Porque o pessimista, a vida dele não deu certo, ele quer que a de ninguém dê. Aí disse que o cliente foi, e daí 15 dias o cliente volta na mesma barbearia. E o barbeiro diz assim: aí, deu tudo errado, né? Ele disse: não. De todas as companhias aéreas que eu já voei, essa foi a melhor. Eu comprei classe econômica, mas na hora faltou alguém da executiva, me colocaram na primeira classe. E o barbeiro foi se apequenando. E o hotel? O quarto que eu queria estava ocupado, me botaram na suíte presidencial, o mesmo preço. Aí o barbeiro foi se apequenando, se apequenando, se apequenando. Conta a ilustração o seguinte: o final da ilustração é melhor. Porque diz que o barbeiro já apequenado fazia: ah, tá, mas a rainha o senhor não viu, né? Ele falou: olha, eu estava na praça do Palácio de Buckingham,
assistindo a troca das guardas real, quando o embaixador brasileiro apareceu em pessoa para sortear um imigrante, um estrangeiro, um turista para ver a rainha. Eu fui sorteado. Aí o barbeiro diz a ilustração, está lá todo apequenado, e o cliente fala, e eu entrei, aí o cliente aproveitou, né? E eu entrei pelas portas do Palácio Real, e o barbeiro apequenado, e como manda o protocolo, eu me curvei diante da rainha, e o barbeiro não aguentou. E o que a rainha te disse? Ele falou, ó, quando a rainha olhou para mim, eu estava encurvado, ela falou, meu filho, quem é que faz esse corte de cabelo seu? Porque, ó, pensa num corte de cabelo ruim, quem é seu barbeiro, meu filho? Quem que é? Quem que é esse sujeito? Quem é que corta seu cabelo? Quem é esse endiabrado que mexeu no seu cabelo? Esse negócio aí é uma loucura. Gente pessimista, a gente tem que ver longe. Ah, pastor, mas a Bíblia não manda amar todo mundo? Manda. E o amor da Bíblia é tão forte que você pode amar o outro lá na Sibéria, lá longe. Deus nos deu um espírito de alegria. O crente tem brilho nos olhos. O crente não pode mentir. Então você falar que está tudo bem quando alguém pergunta, sendo que não está, é mentira. Você não pode fazer isso. Aí você sabe o que eu faço? O dia que eu não estou bem e me perguntam, e aí pastor, tudo bem? Eu falei, não estou não, mas já estou para ficar, porque Deus é fiel. Já estou para ficar. Deus agora alimenta o Elias através de um anjo. Meus irmãos, como viver mal nessa vida, se o nosso Deus nos alimenta através do nada? O nosso Deus nos alimenta a partir do nada. Ele traz à existência aquilo que não existe. Atos 17, 28. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 1, 27, o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. 1 de Pedro 1, porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos e manifestado nos últimos dias por amor de vós. Como temer se o nosso Deus é grande, é poderoso, é forte, é excelso, é a porta das ovelhas, é o caminho, a verdade e a vida, é a videira verdadeira, é o bom pastor. Para que temer, se está do nosso lado o Alfa e o Ômega, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que era, que é e que há de vir. Que comida é essa? É a comida do anjo. Aí diz o texto sagrado que o Elias come a comida do anjo, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que ele fez? Diz o verso 8. Lembra do verso 8? Levantou-se, pois. O processo de restauração de Deus na vida do Elias envolve levantar. Saiu da prostração, saiu da mesmice, saiu de um ser apequenado pela depressão e pela angústia, e levantou-se. Ainda hoje Deus faz gente levantar. Semana passada a nossa igreja fez uma semana de oração na madrugada às 3 da manhã, com uma semana de jejum e uma semana com culto todos os dias, meio-dia. Louvado seja Deus. No domingo retrasado chega uma mãe desesperada na igreja porque o filho sofreu um acidente, traumatismo craniano,
num coma profundo. O coágulo no cérebro era imenso. Os médicos chamaram a mãe e disseram: esse menino não vai sair do coma, mas se sair, as sequelas, ele vai ser um vegetal. Essa mãe, pastor Hélio, participou da nossa semana de oração, de consagração. E ela que chegou no domingo retrasado na igreja, desesperada, chegou no domingo passado, esse domingo, e me procurou. Pastor, os médicos disseram que o meu filho não ia sair do coma. E disseram que se por algum milagre saísse e permanecesse com vida, o coágulo era tão grande que ele ia ser um vegetal, ele não ia andar nunca mais. Pastor, eu participei do propósito. Ele está um pouquinho envergonhado, mas se o senhor der uma olhada, ele é aquele menino em pé lá atrás na igreja. Deus levanta. 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 Levantou-se, pois. Levantou-se, pois. Aí, pastor Hélio, dada a nossa grande amizade e o enorme respeito que eu já tenho por essa igreja, que é uma igreja da palavra, deixa eu falar baixinho. Pessoal achando que não tem milagre lá nos batistas não, hein, pastor? Que a gente não ora na madrugada, não faz jejum. Deus está fazendo grandes coisas em todos os lugares, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor da história, Ele é um Deus grande. Louvado seja o nome do Senhor. A AD Seara fazendo história, entendendo que o púlpito é para quem Deus manda. Louvado seja Deus. Parabéns, pastor. Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Que comida ele comeu e bebeu agora? A do corvo, sim ou não? A da viúva, sim ou não? A do anjo. Porque tem gente que o anjo quer oferecer comida, mas se recusa a comer. Ele comeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Sabe o que é a vida do crente? A vida do crente é uma caminhada. Com luta, com perseguição, mas caminhando. Com doença, sem doença, mas caminhando. Com fartura, sem fartura, mas caminhando. Chovendo ou com sol, mas caminhando, 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 caminhando. Nós seguimos caminhando. Elias agora está se revigorando. Ele entra numa caverninha e ele fala assim: Senhor, o Senhor me desculpa, é porque o peso sobre os meus ombros é muito grande, não está dando para aguentar. E Deus fala: Elias, presta atenção, garoto, tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Tem 7.000, Elias, se aprume. Elias conclui o seu ministério com honra. E Deus demonstra a sua imensa misericórdia. Você sabia que Deus é criativo? Você sabia que Deus tem senso de humor? Jesus Cristo vai pagar imposto, ao invés de ir no banco, ele saca do ventre do peixe. Ele quer curar o cego, ele faz com cuspe um lodinho. É criativo. É criativo. Em 6 dias o nosso Deus cria coisas extraordinárias que o ser humano vai morrer sem conseguir entender todas elas. Deus é criativo. E Deus tem senso de humor. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda bem que tem oração
que Deus ouve e não responde. Tem oração que eu já fiz que Deus não respondeu positivamente porque Ele sabia que era para o meu bem. Tem coisas que eu já pedi que Ele não me deu porque Ele sabia que ia me fazer mal. Qual que é a oração de Elias? Senhor, me mata. O Senhor só vai me matar. E Deus é tão maravilhoso que Elias vai para o céu sem morrer. Ele é arrebatado numa carruagem de fogo. Ele vai para o céu sem morrer. Senhor, eu quero morrer. Você não vai morrer, garoto. Você vai vir para o céu arrebatado. Arrebatado. Vai morrer não. Vai morrer não. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que chegou aqui nessa noite dizendo, Senhor, eu quero morrer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não vai morrer não. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Elias agora sobe numa carruagem gloriosa de fogo e deixa um sucessor. Eliseu. Terminou bem ou mal esse homem? Sabe que comida nós precisamos nos alimentar nessa noite? A comida do anjo. Talvez nessa noite você chegou aqui alimentado por corvos, pela maldade dos outros. Quem sabe não é hoje que Ele está pondo um ponto final na ação dos corvos. Talvez você chegou aqui com a escassez, sendo alimentado com migalhas. Quem sabe não é hoje que Ele está dando um ponto final na migalha. Mas para botar um ponto final no corvo e para botar um ponto final na migalha, precisa se alimentar da comida do anjo. Eu quero concluir. E como a ADCEAR é uma igreja da palavra, louvado seja Deus. A primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7, a partir de 1. A segunda vez, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24, a partir de 1. O corvo simboliza o mal, a viúva a escassez. Todo mundo afiado, ó. Mas a terceira e a última vez é a comida do anjo. E eu quero lhes afirmar uma coisa no nome, no poder e na autoridade de Jesus. Tem comida do céu para você nessa noite. Só sairá daqui enfraquecido quem quer, porque tem comida do céu para você nessa noite. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, essa é a Tua palavra. A Tua palavra, uma vez lida e proclamada, encerra-se o papel do pregador, mas o papel do Teu Santo Espírito não. Derrama a partir desse altar nesta noite a comida do anjo. Permaneça com os seus olhos fechados, meu irmão. Eu tenho um convite a te fazer. E eu vou fazer apenas uma vez. Eu não vou insistir. Será uma única vez. E eu sou o primeiro a responder a este apelo. Se nessa noite, seja qual for a realidade da sua vida, você é crente, isso é um apelo para crente. Você quer dizer assim, Senhor, me reveste com a comida dos céus. Vem se ajoelhar diante do altar do Senhor comigo aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu só chamei uma vez, não chamarei de novo. Só estou abençoando quem está vindo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Faça a sua oração ao Senhor e peça a comida dos céus sobre a sua vida. Pai querido, é no nome de Jesus que nós estamos diante da Tua santa e bendita presença, porque há poder no sangue de Jesus, há prodígios no sangue de Jesus, há restauração no sangue de Jesus, há autoridade no sangue de Jesus. E o Senhor conhece cada realidade aqui. O Senhor conhece a história debaixo de cada joelho. E nós estamos humildemente clamando nessa noite pela comida do céu, pela comida do céu, pela comida dos céus. Derrama o maná dos céus. Ó Senhor, talvez nessa noite tenha alguém que está comendo o pão que o diabo amassou. Mas nessa noite nós estamos diante do pão que amassou o diabo, que é o pão da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. O pão que amassou o diabo, dá-nos dessa comida dos céus. Senhor, fortalece os teus filhos. O Senhor conhece cada lágrima. O Senhor conhece quem está sendo alimentado por corvo, pelas perseguições, quem está com migalhas, quem está com escassez. Mas essa é uma noite de fortalecimento, essa é uma noite de encorajamento, essa é uma noite de restauração. Essa é a noite que o Senhor separou para derramar comida dos céus e nos alimentar. E nessa noite nós nos levantamos para o extraordinário do Senhor. Nós nos levantamos para o sobrenatural do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Seja exaltado no meio de nós e transforma as nossas vidas para a tua glória. Derrama a comida dos céus nessa hora, derrama do pão da vida nessa hora. Há um rio que corre do trono de Deus, da morada do Altíssimo, e esse rio está nesse lugar. Levanta o abatido, Senhor. Levanta o deprimido, Senhor. Fortalece a força do cansado. Restaura o vigor para a honra e glória do teu nome. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, amém, amém.